Queridos irmãos e irmãs catequistas, espero que todos estejam bem. Iniciamos então assim o primeiro vídeo para a formação dos catequistas durante todo este ano. A cada semana enviaremos aqui no grupo dos catequistas um vídeo formativo a fim de dar uma assistência melhor àqueles que levam a crianças, jovens e adultos à fé. E para iniciarmos essa série de vídeos, pensei em trabalharmos rapidamente um ponto importantíssimo de um dos documentos mais importantes sobre a catequese no mundo, que é o Diretório para a Catequese. Esse documento, que foi escrito pela Santa Sé e foi lançado alguns anos atrás, é o principal documento para a catequese no mundo. Todos os outros documentos são revistos a partir deste documento. E tem um ponto neste documento, especificamente o número 139 adiante, que fala sobre o que o catequista precisa ser. Quais são os pontos principais na vida do catequista? E assim, ali são apresentados 3 pontos. Primeiro, o ser. Depois, o saber. E por fim, o saber fazer. São 3 pontos importantíssimos. O ser do catequista, o saber e também o saber fazer, a questão metodológica. No primeiro ponto, o ser diz respeito à espiritualidade do catequista, o seu encontro com Deus. Um catequista só anunciará bem Jesus Cristo se antes ele próprio ter se apaixonado por Cristo, ter feito uma experiência profunda, não uma experiência superficial, uma experiência passageira, mas algo que realmente tocou a sua vida e que encontrou em Cristo o seu sentido. É aprofundando na espiritualidade é que o catequista poderá ser um bom catequista, porque a partir disso, não só será maduro espiritualmente, mas também será maduro humanamente. A partir da sua dimensão psíquica, poderá levar melhor a Cristo. Então, esta é a primeira dimensão que o catequista precisa trabalhar, o seu encontro com Deus, a sua profundidade na fé. Um catequista que não tem amor a Cristo não será um bom catequista. Depois, o outro ponto é o saber, né? E o diretório diz a seguinte frase: o catequista é um mestre que ensina a fé. E aí eu digo, por isso é urgente o catequista conhecer a sabedoria da fé. E o que o catequista precisa saber? Primeiro, os principais pontos da história da salvação. Como que se deu a história da salvação, né? Que está especialmente dita na palavra de Deus, na Bíblia. Depois, aqueles núcleos mais importantes da doutrina cristã. Os sacramentos, os mandamentos, né? Também as orações, aquilo que está contido no credo, que sempre rezamos em toda missa. Esses pontos são pontos importantíssimos, que é necessário que o catequista saiba. É aquilo que a gente sempre repete. Antes de passar, o catequista precisa saber. Como ele vai passar algo se ele nem sabe sobre o tema? Então é necessário que o catequista trabalhe a dimensão do saber, do conhecimento, da abstração do conteúdo que a igreja ensina. E por fim, nós temos o saber fazer, que é a metodologia, que é algo importantíssimo. E o diretório diz o seguinte, no número 148, na dimensão do saber fazer, o catequista se forma para crescer como educador e comunicador. Ou seja, meus irmãos, o catequista precisa se preocupar muito com a transmissão. Eu estou diante de crianças, eu tenho um conteúdo, que é um conteúdo básico para todos, né? Nós não vamos mudar a teologia do batismo. Existe uma compreensão sobre o batismo, por exemplo. Mas o modo que eu vou passar a compreensão do que é o batismo, eu preciso me adaptar às crianças, aos jovens e aos adultos. Preciso compreender que um jovem não é uma criança. Ele necessita de certa criatividade, certa dinâmica para ter uma relação melhor com aquilo que vai ser apresentado. Depois a criança, eu preciso compreender que a criança ainda está num processo de crescimento, num processo de ainda até mesmo de alfabetização. Então eu preciso ter essa noção. O adulto já é alguém que já viveu experiências na sua vida, já é alguém talvez um pouco mais maduro naquilo que nós dizemos como as coisas mais práticas da vida, né? A relação com os outros, conhecimentos de algumas ciências e tudo mais. Então, meus irmãos, este é o primeiro vídeo da nossa sequência de vídeos. Então,
Este primeiro ponto é importantíssimo. O catequista, ele precisa ser, ou seja, ele precisa se preocupar com a sua própria pessoa, com a sua experiência de fé, com o seu modo de ser, a sua personalidade, preocupar com como que está a sua dimensão psíquica. Isso é importantíssimo para a transmissão da fé. Depois, o saber. Sem conhecimento, nós vamos falar de nós mesmos, nós vamos falar de coisas que não existem e vamos talvez passar aquilo que é o errado e não o certo. E por fim, o saber fazer, a metodologia. O catequista que não se atenta à metodologia, ele com certeza trairá a sua missão. Porque se nós não nos preocupamos com quem eu estou transmitindo, a sua realidade, os seus condicionamentos, se eu não me preocupo com quem está à minha frente para transmitir da melhor forma, eu não vou conseguir talvez transmitir aquilo que é necessário, fazer com que ele compreenda e viva a fé. Então Deus abençoe e vá acompanhando a nossa série de vídeo. Toda primeira quarta também convido você a estar conosco na Escola Católica, às 19 horas no Salão Paroquial, toda primeira quarta. E claro, teremos a formação depois de 2 meses, desses vídeos que estão sendo enviados no WhatsApp. Deus abençoe, esperamos todos também, para a celebração de envio no dia 9 de março, em que vamos lançar a nova apostila da Crisma também. Deus abençoe a cada um.